em Inglaterra, eu acho que é igual aqui, 50% dos líderes de empresas não têm um plano. Destes 50, só 50 comunicam seu plano. Isto é 25% dos líderes têm um plano que está comunicado. Pior, só 10% deste 25% executa seu plano. O que significa? O problema não é estratégia, o problema é o líder. Ninguém nasce líder. Tem algumas pesquisas que apontam que um indivíduo ou outro pode ter uma aptidão mais, uma questão de formação, mas em geral, a gente quando fala de liderança, a gente está falando de maestria. Em geral, em transformação, em capacidade de você encontrar uma realidade, tá? E transformar essa realidade. Segundo a maestria, é saber que eu não tenho condições de mudar as circunstâncias, esse cenário sozinho. Eu preciso alocar e gerenciar um recurso extremamente complexo e escasso, que é o ser humano e o tempo, e a partir disso eu sei medir se a circunstância mudou ou não. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais um episódio do Metamorfose Talks e hoje eu acho que a gente tem nomes de peso aqui, acho, para compor um pouco do nosso conteúdo, do nosso talk aqui. Só antes de começar, a gente falando, né, pessoal que está assistindo a gente, esse é um talk gravado, então em algum momento vai ter interação do pessoal aí, né? Não se assustem quando ouvirem outra voz, é que tem uma galera aqui para aprender com esses magos aqui, com esses mestres, tudo que a gente tem para falar hoje sobre um tema que eu acho que é muito relevante para a gente entrar. E eu acho que a gente vai pivotar e vai para outro tema também aqui hoje. Vamos. Deixa fluir. Eu queria agradecer a parceiros que estão aqui incentivando um pouco de gravações de conteúdo como esse. Montan Filmes, mais uma vez, sempre aqui com a gente. É um trabalho fantástico para quem precisar entender um pouco mais sobre produção ou quiser conhecer um pouco mais sobre a produtora. Recomendo lá acompanhar Montan Filmes. E também a TOTOS, maior empresa de tecnologia do Brasil, é a incentivadora de movimentos como esse. A gente gravou recomendo muito, tá? Ouvir sobre posicionamento. Tem um episódio anterior que a gente gravou na sede da TOTOS. A gente tem versões itinerantes, onde a gente faz conteúdos em outros lugares. E a TOTOS tem uma visão parecida com a gente sobre essa questão de movimentar o mundo, né? De trazer conhecimento. É a maior empresa de tecnologia do Brasil e está aqui. Estão acreditando em iniciativas como essa, de transformação, de gerar esse movimento aqui no Metamorfose, que fala sobre marca, sobre futuro, sobre mercado, sobre cultura, e não vamos deixar de falar sobre isso hoje. A gente trouxe um tema para conversar um pouco que é GTM, então Go to Market, né, que é a questão de acesso a mercado. E aí por que a gente trouxe isso? Porque tem pessoas aqui que são feras nisso, tanto na parte técnica mesmo, o Drude, que já vai se apresentar aqui, um grande amigo meu, Drude. Obrigado por vir. O Drude foi difícil de achar agenda. Cara, não estava dando, fazia tempo. E por mais que mora em Criciúma, que é uma cidade vizinha aqui, estava em São Paulo mais do que aqui, né? Então, podia fazer uma edição do aeroporto, hein? Podia. E a gente vai falar um pouco sobre, o Drude é especialista em GTM também. E a gente está aqui com o Mark, que aceitou o convite de sair de Florianópolis, né? Que mora no Brasil já há 3 anos e conhece poucas cidades de Santa Catarina. Veio conhecer Orleans, que é onde é a nossa sede aqui hoje, para falar um pouquinho sobre a experiência. O Mark tem uma experiência fantástica de Londres, Mark, isso? E mora no Brasil há 3 anos, né? Sim. Hoje na frente de um projeto bem legal que a gente vai falar sobre liderança, desenvolvimento de liderança, mas traz um pouco da sua bagagem aqui, eu acho, de GTM na prática, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E bem, eu acho que já começando, Mark, se pudesse apresentar um pouco tua experiência, quem você para quem está ouvindo a gente em casa e quem está aqui também, vai ser um prazer aqui te ouvir. Obrigado. Primeiro, desculpa por meu português. Mais fluente em inglês. A gente falou sobre isso até. O Mark falou, vamos gravar em inglês? Eu falei, não, o sotaque fica legal, dá um charme. Muito legal. Sou britânico, moro em Jurerê, em Floripa. Minha esposa é brasileira. Estamos aqui porque minha esposa quer estar aqui. Depois de muitos anos em Inglaterra e em Espanha antes. Tenho 2 filhas, Charlotte e Emma, estão estudando, são bilíngues já, são muito melhor que eu. E estou super feliz de estar aqui. Obrigado por convite. Minha formação realmente é marketing. Mas realmente meu interesse principal é em humanos. Não existe marketing sem humanos. Até. Bueno,
há gente que tenta fazer marketing sem entender humanos. Fazer muita quantidade de atividades sem pensar em humanos. Minha experiência realmente é com consumidores, com clientes e com líderes. Eu trabalhei 15 anos com Diageo. Diageo é uma empresa grande em Inglaterra. Grande no mundo, eu acho. Não, número 1 no mundo de licores. Suas marcas principais são Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey. Tem uma lista grande. Eu estava trabalhando em diferentes papéis, mas trabalhei em 30 países, em roles de ventas, marketing, liderança, e aprendi muito de pessoas, muito de humanidade. E eu acho que vamos a falar de os problemas que temos agora no mercado, de não entender humanos e fazer muita coisa com tecnologia, em vez de humanos. Estou aqui simplesmente para compartilhar meus pensamentos e, se posso ajudar, eu gosto de ajudar. Vai ter história aí pra gente falar, então, bastante. Drude, se apresenta aí, por favor, pessoal. Legal, que honra estar aqui com vocês, Edu, Mike. Achamos a nossa data, finalmente. Né? E foi muito legal. Então, eu sou o Igor Drude, sou um designer por formação, então minha base é na área de desenvolvimento de produto. Então, são quase 20 anos aí na estrada, vim da indústria, então nasci fazendo muitas coisas materiais, projetos que precisavam vender muito bem daqui 1 ano, 2, 3, e que nasciam de uma prancheta, e dessa prancheta tinha que entender de gente e se antecipar a desejos de consumo. Migrei minha carreira para a área do digital, então fui para a área de interfaces, desenvolvi muitas tecnologias, participei, tive alguns prêmios, coisas legais aí que vem do mercado. E nos últimos 10 anos aí, acho que a gente ainda tem a mesma idade aí com a Nexa. Aí comecei a empreender a Dream Inovação, que é uma consultoria, então levar essa expertise nossa de entender de demandas de mercado, a partir dessas demandas construir bons produtos e bons negócios e validá-los. Saber com que a gente tenha um ciclo econômico realmente eficiente e próspero a partir de demandas que talvez ainda não estejam bem atendidas. Então essa tem sido a minha jornada, uma proximidade muito forte com o Mike também nessa questão de pessoas. Então, por um convite inusitado, uns anos atrás, fui convidado a ser diretor da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, inusitado porque por um tempo a gente trabalhou muito fortemente com as áreas de P&D, pesquisa e desenvolvimento, construção de produtos. E conforme a gente foi pivotando isso para áreas mais de mercado e negócios, a gente começou a entender o nosso fit com o mercado muito próximo do RH, porque eles tinham desafios internos de fazer com que os profissionais pensassem mais em inovação, diferenciação, e aí o RH virou um grande contratante nosso. Então a gente migrou do P&D, de falar com engenheiros, para falar mais com profissionais de RH. E aí a gente tem tido essa batida nos últimos 10 anos, entregando transformação digital, planejamento estratégico, desenvolvimento de novos produtos, pivotagens, muito GTM, ou seja, novas soluções que precisam ir para o mercado, talvez tenham sido testadas anteriormente, mas não acharam seus canais de distribuição mais adequados. Principalmente no mundo hoje, com inteligência artificial, com a digitalização num nível absurdo, as regras já não são mais tão óbvias como já foram no passado. E também os tempos mais curtos de apresentação e competição têm forçado muita gente a se posicionar, inclusive nós, né? A gente tem que, casa de ferreiro, tem que ser espeto de adamantio. Então a gente continuamente está revisando produtos, processos e práticas para o mercado. A gente falou, né, iniciou aqui, fala um pouco do nosso lema, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, o mundo muda, as circunstâncias mudam, então você tem que estar revendo as suas maneiras de acessar mercado, tudo isso, né? Por que eu acho que o ponto principal, eu falei que a gente vai pivotar um pouco do tema e entrar muito em liderança e posicionamento também. Porque quando a gente fala de acesso ao mercado, isso é uma fala até de um parceiro nosso que também trabalha em GTM, a O4B, até cito eles às vezes, eles falam muito que o GTM é simples, é eu escolher ferramentas e estratégias para acessar mercado, e tem várias delas. Mas o desafio do GTM está em duas coisas: posicionamento e gente mesmo, cultura, a liderança, né? Porque no final ela é uma estratégia, e essa estratégia, para ganhar aderência, ela tem que ganhar corpo e consciência dentro, né? Ganhar esse significado precisa ser entendido dentro da empresa. Mark, eu acho, para você, assim, o que você vê que é um dos principais desafios quando a gente fala de acessar novos mercados? Histórias, por exemplo, como você comentou, na frente da Johnny Walker, na frente da Smirnoff, na frente da Guinness, são marcas que estão em muitos países, né, com culturas diferentes. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, a Johnny Walker, né, tem o seu posicionamento claro de homens que querem vencer,
esse posicionamento ele atua de uma forma na Europa que é diferente da Ásia, por exemplo. Então, qual que é a principal dificuldade quando a gente fala de acessar novos mercados? É mais isso? Entender cultura, gente, a liderança conseguir fazer essa leitura? O que é no seu ponto de vista? Normalmente, se tem uma marca como Johnny Walker, tem uma história muito longe, 200 anos. Então, sempre uma pessoa que está gestionando esta marca tem que pensar no passado e no futuro, e no presente. Então, realmente esta pessoa tem que pensar na marca, mas realmente que é a diferença entre os consumidores entre diferentes países. Johnny Walker, que é realmente para homens que querem progressar, execução em diferentes países pode ser completamente diferente. Em China, é um presente. Johnny Walker é um presente. Se eu dar a você um presente a você, significa que eu acredito que você está progressando. Isto é em China. Então, eu sou um perfil chinês de comprador Johnny Walker, tá? Como não Compra tomo whisky, eu apresentei muitos amigos com whisky. E incluso Johnny Walker tem níveis. As cores. Sim, as cores. Então, um Johnny Walker Blue. Você está progredindo muito ali. E também você é um cliente importante. Ou quero progredir muito, né? Tem que ser. E em outros países, como em Europa, realmente Johnny Walker é possível comprar Johnny Walker Red, Johnny Walker Black em um bar premium. Se você está pedindo um Johnny Walker em um bar premium, é para você. É para você e significa que você está progressando. É um símbolo. De celebração. É celebração da vida, celebração de ser humano, celebração de ser um homem que está progressando. Em Brasil, em São Paulo, temos bares lá. Eles têm bares, não? Eu não, agora. Eles têm bares com Johnny Walker, com uma parede completamente lleno de Johnny Walker Black. E você pode estar lá e pedir uma botella para você. E convidar todos os seus amigos para ter esta botella com você. Que significa? Que eu posso ter esta botella neste premium bar, eu estou progressando. E meus amigos podem compartilhar este progresso comigo. Então tem significados diferentes, né? E eu acho que muito por questão de regiões, né? Compartilhar, por exemplo, a ideia de eu chamar pessoas, como no Brasil, compartilhar uma garrafa, entre outros, ou eu em presente, ou eu como consumo próprio. Compreender isso é um desafio também, eu acho que isso é uma característica de líder, né? É um líder, e o líder também tem que... O líder da marca tem que proteger a marca. Porque, claro, todos os mercados querem fazer uma coisa diferente. Eu lembro, entrando em Itália, com o líder do país lá. Primeira coisa, Marco, tem que sentar e escutar minha opinião. Itália é diferente. Igual em França. França é diferente. Todo mundo pensa que seu país é diferente. Realmente, 80% são iguais. Mas este 20% que é diferente é a magia. Tem que fazer lo diferente. Mas este 80% tem que ser igual. Importante. Esse é um ponto bacana, né? Você tem isso foi um desafio que a gente encontrou também numa marca aqui, que era isso, assim, até consumidor, quando a gente fala de estratégia de acessar novos países, às vezes você olha uma estratégia para entrar na Europa, né? Só que tem essa particularidade de cada país. Por exemplo, o Brasil, quando vai falar de comunicação, fala muito de tocar na dor, né? Itália fala muito de cotidiano, de usar as coisas no seu cotidiano. E aí esse detalhe que você tem que ter, eu acho que é um cuidado, principalmente, né? Uma atenção que é, ok, eu preciso personalizar a marca para cada país. Eu preciso me adaptar à marca em cada país, em cada mercado, né? Seja isso. Eu vou dar um exemplo aqui, Tramontina vende material de construção e vende na casa, dentro de uma marca de alimentos, né? Uma marca de cozinha. Então, elas são mercados diferentes. Só que ela tem um core, que é esses 80% que não mudam. Esses 20% se adaptam ali dentro, né?
Então, é importante também um mercado global, porque esta gente, consumidores de uma marca como Johnny Walker, tem viagens em todo o mundo. Então, Johnny Walker tem que ser presente a um nível adequado em todos os países. Tem que ter um padrão para ele reconhecer. Sim. E Drude, o que tu vê que é o desafio quando a gente fala de GTM, de go-to-market? Acho que ele depende muito do nível de maturidade do negócio e do produto que ele está querendo levar para o mercado. Então é muito fácil, muito comum a gente confundir fases de validação com fases de tração de mercado. Às vezes produtos que não têm uma percepção clara de quem são seus early adopters, esses 20% que gostam de experimentar, que querem a ousadia, que querem o diferente, e quem são os outros 60%, que é aquele mercado conservador que toda empresa tem, da Apple, a Johnny Walker, a Nexa, que ele vai aguardar aqueles 20% ali mais ousados, aqueles early adopters. O grande desafio é que muitas vezes a gente começa a testar produtos e soluções no mercado, e as primeiras pessoas que tendem a comprar de nós não são os conservadores. Exato. São os grandes experimentadores. E a gente acredita que aquilo é o grande mercado que está disponível para nós. E a gente começa a basear o go-to-market, a ida para o grande mercado, sob a perspectiva e a experiência daqueles early adopters. Qual que é a característica dele? Cara, ele é menos exigente com detalhes técnicos. Ou seja, se falhar em alguma coisinha ou outra, também passa. Ele está buscando a experimentação, o novo, o diferente, a emoção. Ele é muito mais guiado por dopamina, pela sensação gostosa de experimentar algo novo do que pela vanguarda ali, né? Pela vanguarda, por aquilo que traz a imagem dele, do que especificamente a resolução de uma dor muito específica. Muitas vezes, se você aprende rápido com esse mercado e não tem clareza, será que quem está me comprando é um cliente casca grossa, é um conservador raiz, que está deixando de comprar um produto que ele já compra tradicionalmente para adotar esse meu? Provavelmente você vai cair em algumas ciladas ali, que a gente chama de abismo nesse buraco. O que esse abismo diz para nós? Que, na validação, esse realmente é um cliente, é um mercado que convencionalmente já tinha uma marca, já tinha um produto, e ele está fazendo uma escolha muito consciente e racional de troca. Se a compra é muito irracional e muito impulsiva, a chance de ser um early adopter, que tem como característica essa impulsividade e essa baixa fidelidade, é grande. Você não encontrou ainda o seu grande canal de crescimento de mercado. Porque você está vivenciando aquela experiência dos novatos. E muitas vezes isso aí tem um lapso temporal também. Isso vai durar dias, meses. São os grandes modismos que esse perfil, esse segmento faz dentro da tua camada consumidora. O grande desafio dessa entrada é, antes de tracionar, pulverizar mais o teu produto, estressar mais a entrada dele no mercado e ser chato com os clientes que estão te comprando. Esse cliente está me comprando de uma forma muito fácil, tá? Ele está pouco exigente, ele muitas vezes não fez uma troca, um trade-off muito doloroso dentro do seu consumo consistente. Se ele não tem feito, provavelmente você caiu naquela sera que é natural de todo novo produto, todo novo mercado, de pegar um segmento muito pequeno da grande massa, que são os early adopters, os primeiros adotantes. Primeiro, resolvendo isso, cara, não, tá muito claro para mim. Não são primeiros adotantes. É realmente uma massa conservadora, tem o volume, e eu consigo ver mais escala nisso, porque ele é volumoso. Aí começa a escolha da estratégia de GT. Quando faz sentido? Porque assim, ó, eu tenho um entendimento sobre o negócio que muitas vezes vão falar de empreendedorismo de uma maneira como a gente conhece, assim, né? As empresas nascem de um problema, que muitas vezes algum técnico sabe como resolver, cria uma solução para aquele problema e começa a ganhar atração, a empresa começa a crescer e tudo mais. Só que chega no momento que às vezes esse crescimento, ele começa a se tornar mais difícil. Aí talvez é o momento de eu começar a olhar quais são os novos mercados, quais são os novos produtos, como é que eu cresço, como é que tu vê isso? Então, qual que é o momento? Então, esse momento que é importante, porque muitas vezes a gente acha que a gente já está nadando de braçada num grande oceano, mas na verdade a gente está preso de uma bacia, uma pequena bacia d'água ali dentro. E onde que está esse desafio? Porque ele é perceptivo. Tá? Qual a palavra que tu trouxe do Ortega? Circunstâncias. As circunstâncias. Ou seja, você se cerca de uma circunstância muito pequena e você acredita que atingiu o ápice e já está fazendo um pivô, uma pivotagem de sentido sem ter explorado aquele mercado. Por exemplo, isso é o que mais acontece. Né? Se a Nexa tivesse aqui refém da geografia de Orleans e achasse que estivesse no ápice, provavelmente ia começar a falar que branding não funciona. Tá? Preciso pivotar, preciso virar gráfica, preciso ter outro serviço, algo no meu portfólio que atenda essa geografia limitada de uma cidade pequena. Mas não, as circunstâncias são maiores, você percebeu que existe mais capilaridade desse serviço em outras geografias
mesmo que percentualmente ele seja pequeno nas geografias, não é todo mundo que demanda branding todo dia, mas quando eu olho um território grande, falantes de português, quando a gente entra nessa questão de falantes de inglês também, cara, é muito mercado. Então, as circunstâncias fecham esse ciclo. E aí essa percepção de que cheguei no meu platô, cheguei no meu ápice, ela é muito difícil, precisa ser fortemente orientada num olhar de mercado. Cara, será que eu atingi todo o meu mercado endereçável? Será que eu sei o número? Tá? Esse é um mercado de 60 bilhões de reais ou de 1 milhão de reais? Que eu vejo que a maioria das pessoas não sabe o número do mercado que elas estão querendo atingir. Ponto, pessoal. Assim, cara, qual o tamanho desse mercado? Qual o tamanho dessa pizza? E dessa pizza toda que está disponível, quanto está disponível para mim? Essa disponibilidade de mercado é saber de, cara, o meu produto, ele é aderente, dentro de todas essas demandas, a esse recorte específico, a essa condição específica de consumo. Seja uma celebração, seja um presente, enfim, qual que é a condição exata dentro dessa pizza no qual eu tenho um fit adequado. E aí sim você vai começar a dimensionar, poxa, eu vejo que tem aqui, eu não atingi 2% do mercado, 5%. Será que faz sentido eu fazer um pivô de mudar o negócio, o modelo de negócio, aumentar o portfólio de produto, ou de eu achar um canal adequado, um canal comercial para crescimento? Aí é onde entra o GTM e as estratégias. Será que é um crescimento baseado em produto, no qual acelerar a degustação desse produto pelas massas vai fazer com que mais gente tenha conhecimento de mim? É um GTM baseado em marketing? Que aí entra o lead growth ali, né? Exatamente, marketing lead growth, product lead growth. Agora tem o tal do founder lead growth, que eu não acredito muito, tá? Isso aí é muito mais para dar like em YouTube do que... Tá? O founder, assim, ele tem um papel relevante, mas nada como a principal experiência do usuário com o produto, as estratégias de marketing. Então, comunidade. Então, a gente vê várias oportunidades de a gente construir esses caminhos comerciais de crescimento, essas grandes avenidas a partir da natureza das pessoas que consomem, e principalmente da natureza da cadeia de produção do seu produto ali dentro. Cada um vai ter as suas convenções, e muitas vezes você pode inovar na própria convenção, de quebrar isso especificamente. BYD cresce no mercado internacional muito forte, competindo com Tesla, sedãs, produtos de alto valor agregado. Como que ela chega no Brasil e bate recorde de vendas no mês passado? A gente teve um recorde absurdo de venda de carro elétrico no mês passado. Cara, aqui o foco é o nosso motorista de aplicativo. Tá? Gasolina alta, manutenção alta, tem uma alta demanda por viagens, ou seja, o brasileiro não tá viajando, tá dirigindo menos, tá se acostumando a um produto de aplicativo. Cara, as vendas explodiram. Então o principal canal dele comercial aqui dentro é o Uber. Ele não precisou nem investir tanto em agência, em concessionária. O principal parceiro comercial dele de GTM no mercado brasileiro são as ferramentas de aplicativo. As condições especiais com o banco, as parcerias. Não precisou nem estar na TV. Qual a última campanha da BYD a gente viu na TV? Se viu. Não precisou. Ou seja, não foi um exercício de marketing, foi um exercício de canal. Então, cada produto vai ter uma adequação específica à sua, de novo, o que o Ortega diz? Circunstância. Então, as circunstâncias são, né, ele continua a frase que ele diz, né, se eu não a salvo, automaticamente eu não salvo a mim, né, então, a minha identidade molda, na verdade, as circunstâncias moldam a minha identidade e a minha identidade também consegue moldar, né, ou influenciar as minhas circunstâncias ali dentro. Entra um ponto legal ali no que você falou, assim, porque se a gente for analisar, por exemplo, cada região tem o seu contexto, cada empresa tem o seu momento, seu contexto, produto, orientação dentro disso. Se a gente fala, por exemplo, de marcas como Johnnie Walker, você tem eu costumo falar um brand lead growth, né? Você tem um posicionamento que aí você vai entendendo um pouco onde que nesse posicionamento eu consigo ganhar mais mercado, seja regiões, seja áreas, seja canais, né? É presente, então eu já entendo como eu me posiciono quando uma marca de presente, né? Não sei se é a Johnnie Walker, tá? Mas teve bebidas premium de algumas marcas premium que sofreram no Brasil. Por quê? Porque alguns determinados segmentos de público adotaram e estavam extremamente fora da estratégia, que são aqueles mercados adjacentes que de repente eles adotam de forma espontânea, tá? E crescem absorvendo o mercado principal. A Porsche sofreu isso, está sofrendo isso aqui demais aqui no Brasil. Por quê? Um mercado de ricos emergentes do Brasil, que entra lá do funkeiro ao cantor sertanejo, que não tá naquela persona idealizada, com aquela roupinha de jogador de golfe, idealizada pela marca, cara, não era exatamente o que eles queriam vender. E aí ficou um dilema, perdemos dinheiro ou salvamos o posicionamento? Vamos ganhar dinheiro.
Então, no Brasil Lacoste especificamente, enfrentou isso também com a mudança no Brasil. adequaram o produto, não perderam aquele alvo, poxa, porque a gente não quer que o argentino, que não tem essa cultura do brasileiro, que está mais ou menos alinhado ao nosso brand book de persona, deixe de comprar, porque ele olha para o lado, vai ver alguém de chapéu, bota e latinha de cerveja em cima do capô da Porsche. É. Mas esse é um cuidado que a marca daí tem que ter, eu acho, muito alinhado com o que um lugar vai interferir no todo. Exato, Qual a força que tem. Que às vezes as circunstâncias estão fora do nosso controle. Tá? A gente tenta influenciar as circunstâncias, mas esse mundo é complexo demais, o ser humano é complexo demais. Então, isso é um ponto legal que eu acho que faz sentido vocês dois comentarem. A gente estava numa discussão até mais cedo, né, nos bastidores aqui, sobre essa questão de IA, tecnologia e tudo isso. E aí a gente falando, a IA vem muito, né, a tecnologia, a inteligência artificial vem muito para trazer tração, trazer desenvolvimento, trazer performance humana, mas o que ela não substitui? Ou qual que é o papel do líder, das pessoas, dos humanos agora dentro disso? Porque ela vem cada vez até criando esse medo sobre substituir, né, homem versus máquina e tudo isso. Só que, por exemplo, numa decisão sobre essa, que a marca tem um posicionamento, ela tem um produto totalmente voltado para um público, só que a circunstância é outra, o Brasil é outro, e não é de acordo com o plano que ela tinha desenvolvido, porque tem um contexto brasileiro totalmente diferente. Como é que o líder, o ser humano, age nesse momento na frente de uma marca como essa, ou na frente de uma empresa como essa? O papel do líder quando tem quando há esse movimento de ou eu acesso um novo mercado, ou por exemplo o caso da Porsche, assim, que é a tomada de decisão. A tomada de decisão de entender, opa, minha marca está indo para um caminho que não é o que eu quero. Eu posso até estar vendendo, crescendo, ascendendo como empresa, mas isso eu acho que pode a longo prazo me prejudicar mais do que me fortalecer. E aí, qual que é a visão que as pessoas, que as lideranças têm que ter diante disso? É difícil falar de todas as marcas e todas as regiões, mas, em minha opinião, agora temos uma crise, porque eu acho que a maioria das pessoas, líderes, estão pensando em deveria fazer muito mais coisa com inteligência artificial, é muito mais eficiente, muito mais rápido, muito mais barato, não gasta tanto, não? Pero o problema não é a ferramenta, o problema é o líder. Se tem uma estratégia, se sabe o que quer fazer, se entende seu consumidor, se entende seu cliente. E um dado que eu estava compartilhando antes, que em Inglaterra, eu acho que é igual aqui, 50% dos líderes de empresas não têm um plano. 50 tem um plano. Destes 50, só 50 comunicam seu plano. Isto é 25% dos líderes têm um plano que está comunicado. Pior, só 10% deste 25% executa seu plano. O que significa? Que o problema não é estratégia, o problema é o líder. O líder não tem alinhamento com seus investidores, seu time, sua equipe. E agora, para mim, se não tem um plano, como pode utilizar inteligência artificial em uma maneira eficiente? Ela só vai dar mais força para onde você nem sabe onde vai. Inteligência artificial para demonstrar que a liderança é fraca. É muito mais profundo para mim agora. 90% não executam um plano, né? Ou 75% nem tem um plano comunicado. As pessoas não sabem qual que é o futuro da companhia, né? Não sabem para onde ela quer ir. Isso que o Mark trouxe aqui. Usar uma ferramenta que vai te dar tração para você não sabe aonde é perigoso, né? Perigoso. E as pessoas normalmente em uma empresa, não importa. Eu tenho uma lista de tarefas. Eu vou fazer minha lista, olhando meu relógio. Eu vou sair aqui às 5. Se não só alcançamos o nosso objetivo, não me importa e não entendo o objetivo. Só executo, né? Executam. Então, temos muita execução, muita atividade, sem entender o contexto, o objetivo. E para mim é um problema grande, não só no Brasil, em todo o mundo. No mundo, né? Agora em Brasil, que tem
um número alto nisso. 30% da população que está trabalhando em Brasil gosta do seu trabalho, quer trabalhar, fazer uma coisa boa cada dos dias. 70% não. Em Inglaterra, temos 10% que querem fazer o seu trabalho bem. 90% não importa. Aí dizem que o britânico é infeliz, né? Sim. Então, eu acho que estamos falando de Johnny Walker e seus clientes que são top. Estes são os top, que sabem seu plano, sabem suas estratégias, têm alinhamento, têm empregados que querem fazer seu trabalho e podem seguir este tipo de ferramenta, este tipo de posicionamento. E temos 97% das empresas que não sabem o que estão fazendo. Que essa realidade, eu acho, do mundo que aí entra no ponto. Como é que eu vou pensar em crescer se eu nem sei qual que é a minha estratégia? Não tem essa visão. E aí eu tenho um ponto de vista que, no final, se é uma decisão, né, posicionamento é uma decisão, parte de quem está na frente do negócio, da liderança, decidir qual que vai ser a avenida, qual que vai ser o lugar, qual que vai ser a categoria, qual que vai ser o espaço que você, como responsável pela empresa, grande massa, pequenos e médios negócios, vai desejar ocupar. E aí trazer para o seu lado ou as pessoas, ou as ferramentas, ou as estratégias que vão fazer isso. Mas a maioria eu acho que não tem nenhuma consciência sobre isso. Não tem. E outra coisa, o líder não tem que fazer todo o plano, mas tem que entender seu objetivo. Hoje em dia, a gente que trabalha em uma empresa quer fazer coisas, quer criar coisas, quer ser criativo, quer imaginar que pode fazer esta empresa. Mas tem que ter permisso, tem que ter direção, espaço, direção. Então, não é o antigo modelo de gestão, de comando e controle, não funciona. Mas o líder tem que dar o espaço, motivar a gente, ter um ponto de objetivo e dar a possibilidade a esta gente, sua gente, de gerar um plano com ações que tem contexto e pode alcançar seu objetivo. Drudy, como é que você vê isso, assim, além da Dream, a Dream, além de acessar, acho, grandes empresas como consultoria, também tem um papel que às vezes dentro do Sebrae acaba ajudando vários pequenos, médios negócios ali também, né? Isso que o Mark falou para mim é uma verdade, eu vejo isso muito dentro de um contexto, tanto em clientes quanto contatos que a gente acaba tendo dentro do mercado, que é isso, assim, empresas têm desejos e sonhos, só que não conseguem enxergar o ponto-alvo. E aí se desvirtuam, né, ficam cegas no meio disso. E aí não sabem nem como trazer as pessoas para construir isso, tendo mais contato com a realidade brasileira. Sim, dá para a gente dividir em alguns setores, fazer a mesma divisão que o Mike fez. Então a gente tem as grandes corporações, que já existe metodologia, existe uma infraestrutura para isso, existe um recurso humano adequado, o desenvolvimento da liderança, o planejamento estratégico, ele acaba virando até um indicador-chave de promoção e de demissão dentro de casa. Então, grandes empresas, na teoria, tendem a ter. Tá? E vão resolvendo os seus gargalos, ou seja, ela sabe para onde tem que ir, e se tem fricção em alcançar aquilo, vai limando, vão dando um jeitinho ali, treina e vai indo. Das médias para baixo, muitas vezes elas cresceram num processo muito mais distante do GTM, que a gente tem discutido aqui, que a gente tem uma clareza, cara, a gente vai para esse mercado, para ter esse objetivo, ter esse grande sonho, e elas vão trabalhando como se fosse a água escorrendo no rio. Ou seja, no caminho mais fácil ela vai fluindo, mas não quer dizer que o caminho mais fácil ele é o melhor. Quando represa, a queda é maior, né? Toda essa metáfora. Por quê, cara? Por que ela... mas estou funcionando há 5 anos, assim, 6 anos, 10 anos. Ok, mas você está fluindo onde mercadologicamente funcionou melhor a entrada de receita e onde operacionalmente não demandou tanto desenvolvimento humano, tanta estruturação organizacional e a empresa vai indo. E aí, esse é um grande desafio, por quê? Porque uma hora essa água represa. A empresa não serve ela não trabalha de forma eficiente em mercados eficientes. Isso aí é um paradoxo. Uhum. Em geral, a empresa, quando ela está num mercado eficiente, ou seja, um mercado que, cara, o custo de cliente é baixo, tá? Você tem um LTV maior, ou seja, um tempo de vida maior com o cliente, geralmente está falando de mercados de abundância, que provocam menos a empresa a se estruturar.
a desenvolver lideranças, ou seja, cara, vem todo dia, bate o dedo aqui, bate ponto e vai e volta, e vai indo. Às vezes são fases, às vezes pode ser uma fase inicial, pode ser uma fase de platô. O grande desafio do negócio é ela se preparar para mercados competitivos. E mercados competitivos não quer dizer um mercado cheio de concorrentes. Mercado competitivo é com um cliente mais exigente. Um mercado mais complexo. Um mercado mais complexo, onde você tem uma cadeia de distribuição diferente. Ou seja, eu não acesso o cliente direto todo dia. Cara, para mim acessar um determinado mercado, eu vou ter que ter distribuidores, parceiros comerciais, ou seja, eu vou ter que ter uma cadência de ativa de parceiros dentro desse movimento para que o produto e a solução chegue ali no mercado. Da mesma forma, dentro de casa, eu preciso ter disciplina, tanto disciplina de execução, ou seja, bons operadores, quanto uma disciplina de liderança. Para quê? Porque talvez eu não atinja esses objetivos fáceis amanhã de manhã. Qual vai ser a mexida no manche que eu vou ter? E eu não posso depender de CEO, de diretor, de... Cara, muitas vezes é um desafio de gerência, liderança média, com liderança baixa, com operação. Então, esses caras têm que ter liberdade de manche para operar e fazer a manutenção do que precisa ser feito. Porque se jogar para cima e esperar a resposta, não vai vir a tempo hábil. Principalmente numa empresa que ela está começando esse movimento de crescimento, se eu não tiver essa clareza desse plano, né, tipo, esse objetivo, por mais que eu vá limando, né, mas é meio que a gente usa dentro do processo nosso aqui, a gente usa meio que, eu tenho meu North Star, né, minha direção, e aí eu uso eu não tenho um GPS reto, eu tenho uma bússola que vai me ajustando, mas eu tenho muito claro o meu North Star, né. E a bússola são justamente os objetivos estratégicos, que é onde peca o pequeno. Porque às vezes ele tem uma ambição, e essa ambição não é uma estrela do norte que guia a tomada de decisão. E isso não desdobra em objetivos claros na área financeira, objetivos claros em marketing, ponta comercial, desenvolvimento de produto. Cara, ele vai guiando com o feeling do balcão. Só que isso tem um teto pequeno. Volta na nossa discussão anterior. Muitas vezes esse teto pequeno, ele acha que é todo o mercado. Ele acha que está lá no grande oceano. Mas, na verdade, ele está batendo na borda de uma bacia pequena. Onde ele, por não estar estruturado, não consegue superar aquela bacia. Tá? E essa estruturação vai falar do quê, cara? Eu preciso ter objetivos mais ambiciosos, estruturar melhor a casa, porque o dinheiro, de verdade, ele está além dos limites desse que o dinheiro mais fácil me permitiu chegar até hoje. A maioria dos pequenos negócios, ele chega num teto muito rápido, porque é um dinheiro facilmente acessível. Ou um mercado muito local, ou um cliente que está... ou algum déficit de algum produto que está habituado naquela geografia, enfim. O relacionamento. Relacionamento, é muita indicação. A gente diz, cara, quem vive de indicação sobrevive, tu não tem um negócio ainda. Quem vive de indicação, provavelmente, o pessoal está numa fase ainda muito de validação de negócio. Onde está o negócio? O negócio é quando você tem uma estratégia comercial clara e tu vai vencer alguém que não te conhece e despertar nele o desejo para um produto ali que ele não consumiu ainda, ele vai falar por livre e espontânea vontade, falar, cara, isso que eu consumia hoje, não quero mais, eu quero esse novo. Aí nasceu um negócio. Tem uma organização comercial estruturada para isso. E aí envolve brand, envolve posicionamento, liderança. O líder vai ter que liderar um time que vai enfrentar essas resistências, tá? E vai querer o caminho mais fácil de novo, o dinheiro mais barato. O cliente, aquele cliente que você já devia ter demitido, voltará para a tua base. Então, a gente tem que vencer. Para vencer esses grandes desafios, precisa ter a estratégia muito clara e uma liderança que, pessoal, pressione o time para ser criativo o suficiente para superar essas pequenas, que depois no futuro, tu vai olhar para trás, tu vai ver como era pequeno. Mas no momento, tá, que tu tá olhando aquilo ali, parece hercúleo, parece insuperável. Tem um ponto que a gente fala dentro de branding, né, que no final o branding, o valor de uma marca, ele é moldado pela percepção que as pessoas têm sobre um negócio, né? E as percepções que as pessoas têm sobre o negócio também é sobre comunicação, mas é muito sobre experiência também. E as experiências, elas são formadas pelas decisões que a empresa tomou. Logo, quem toma as decisões são líderes, pessoas ali dentro. Então, a Porsche deixar ou não é uma decisão dela e vai mudar a percepção do todo, vai mudar as circunstâncias ali dentro. Olha esse caso, uma decisão estratégica que vem de alto escalão, pensando a médio e longo prazo, só que lá na ponta, quem vendeu foi o vendedor, que tomou uma decisão também. Então eu falo, cara, será que é o perfil de cliente nosso? Jaguar já não faz isso. A Jaguar corta na hora. Ferrari corta tudo isso. Tá, cara, quem é o perfil de cliente? Cara, faz uma varredura tua para depois ver se você está adequado, porque ela está pensando nos novos clientes do futuro, por isso ela cuida dos clientes do presente.
tá? Só que lá na ponta não tinha essa orientação estratégica para o vendedor. Cara, dá-lhe pau, manda pedido aí, vamos faturar, tá? Isso cobra um preço depois. Na crença de que, cara, que a própria exposição de marca qualifica a audiência. Tá? Ela gera desejo de um monte de gente. Será que a minha audiência é quem tem dinheiro ou quem tem fit com a marca? E qual que é o teu ponto de vista, Mark, olhando para isso, olhando para a média gestão dentro das empresas, pequenos negócios, tomada de decisão, seja de mercado, seja de construção de marca a longo prazo? Uma coisa é claro, eu concordo, eu acho que tem pouca visão de plano dentro das empresas, é muito um empreendedorismo raiz que a gente fala, né? Resolver uma necessidade, resolver um problema e vou crescendo, é rio abaixo, né? Mas como é que você enxerga isso como talvez um ponto de a gente gerar essa reflexão? Quando eu falo com empresários, líderes de negócio, principalmente em Inglaterra, mas também em Floripa, a maioria das conversações não são de estratégia, não são de mercado, são de problemas. Problemas de pessoas e problemas de sua própria autoconfiança. Olha. Eu acho que em Diageo eu estava em uma empresa top da Inglaterra. Talento top, mercado top, marcas top, todo top. Foi fácil. Realmente foi fácil. A maioria dos empresários não tem este nível de apoio, de suporte. Normalmente, um empresário, o problema é todos os dias entrar no escritório, fábrica, loja, hotel, o que seja, e ter motivação para fazer um dia perfeito para o seu negócio. Tem que motivar a si mesmo, tem que motivar a gente, tem que motivar os clientes, tem que motivar os fornecedores, motivar os investidores. É bem difícil para um empresário. Temos muitas ferramentas, mas para mim, agora, o problema mais grande que temos em Inglaterra, também em França e Alemanha, é que não temos líderes que sabem fazer um novo mercado com uma nova habilidade do país de fazer coisas boas. É difícil ser líder. Então, eu entro em conversações para falar de estratégia, sabendo que primeiro temos que falar de problemas. De gente. Que ao mesmo tempo é o problema e a solução, né? Uma coisa, falamos de branding, não? Falamos de marca, especialmente em B2B. Uhum. Em B2B, a marca é sua equipe. Uhum. Sua equipe está falando com todo mundo. E se a equipe está desmotivada, é um reflexo. É um reflexo. Pode fazer qualquer publicidade, faz qualquer mídia social. Sua equipe está desmotivada e este reflexo em tua marca. Principalmente em serviços, né? A gente faz uma consultoria. Se a minha equipe não entende o meu ponto de vista, o meu propósito, o meu negócio, o que eu gero de valor, eu estou vendendo só eu, não estou vendendo minha equipe, então. Sim. Então eu tenho esse alinhamento é um ponto. 85% do mercado em Inglaterra é serviço. E como é? É gente. É gente. É gente. É gente. É gente. Podemos falar de uma marca de produto, para uma marca de serviço é gente. Um líder tem que motivar esta gente, que não é fácil. Não temos aulas em escola, universidade, nem em uma empresa. Como ter autoconfiança, como entender comportamento, como entender motivadores, como motivar a gente. Não temos aulas, temos que aprender, fazendo dia a dia. É difícil. Como é que vocês veem, no ponto de vista de vocês, que avança essa maturidade? Eu tenho um ponto de vista sobre negócio, sobre mercado, gestão, a empresa como um todo, né, a marca, que quando você avança numa direção, você vai, como um farol, vai se tornando mais claro.
Então, a clareza que eu tinha anos atrás, a clareza que eu tenho hoje é diferente da clareza que eu tinha anos atrás. Hoje eu tenho mais confiança das minhas tomadas de decisão, mas eu ainda acho que conforme eu vou avançando, eu vou ganhando mais ela, né? O que vocês veem para esse processo de liderança? Esse desenvolvimento de eu me entender mais como líder, de eu entender mais os meus objetivos, que às vezes até para o empresário é confuso, ou para o líder ali de marketing é confuso. Como é que vocês veem ferramentas, estratégias, ou na experiência de vocês, que pode facilitar ele a, não vou dizer a acelerar, mas a se compreender mais, se entender melhor, né? Fazer essa autorreflexão mais profunda? Assim, ninguém nasce líder. Tem algumas pesquisas que apontam que um indivíduo ou outro pode ter uma aptidão mais, uma questão de formação, mas em geral, a gente, quando fala de liderança, a gente está falando de maestria, tá? E maestria em que especificamente? Então, em geral, em transformação, em capacidade de você encontrar uma realidade, tá? E transformar essa realidade, tem uma estrutura, um olhar de liderança ali dentro, de não se conformar com aquele cenário. Tá? O Ortega, de novo, as circunstâncias, ou seja, essa circunstância no qual eu me encontro aqui precisa ser modificada, eu não aceito ela do jeito que ela está, precisa ser modificada. Segundo a maestria, é saber que eu não tenho condições de mudar a circunstância, esse cenário, sozinho. Eu preciso alocar e gerenciar um recurso extremamente complexo e escasso, que é o ser humano e o tempo. Então, ele está sempre nessas duas variáveis extremamente complexas ali, que é gente e tempo, e a partir disso eu sei medir se a circunstância mudou ou não. Porque eu consigo avaliar aí sim se realmente eu atingi o objetivo de mudar o contexto dentro. Então, basicamente isso. Só que quando olha a nossa formação, cara, isso aí não é pauta na escola. Na escola, muito pelo contrário, tá? Tu não é formado para mudar um cenário que você encontra. Muito pelo contrário, você é formado para se conformar com o cenário que lhe é apresentado. Tá? Você chega lá, tu não sabe quanto é 1 mais 1. Alguém vai te ensinar quanto é 1 mais 1, você absorve aquele cenário. Você não teve uma ação ativa em transformação dele. Tu vai aprender história, tá? Em partir do quê? Da perspectiva do grande mestre que está te passando o que é história. Então você tem uma passividade operacional absurda por 10, 12, 15 anos. Vai para a graduação, a mesma coisa. Raras disciplinas têm um olhar projetual, as engenharias, a administração, o marketing. Tipo, as demais, pessoal, em geral, são posições muito passivas que replicam a experiência educacional que a gente teve na formação tradicional. A gente vai começar a olhar cenários, ser provocado a transformá-los, muitas vezes quando chega no mercado de trabalho. Tá? E tu chega lá, todo mundo começa por baixo, a não ser que seja um grande herdeiro, né? Então, se tu ganha lá um cargo para ser um diretor com 18 anos, grande mérito, mas em geral você vai chegar lá, vai ter que ralar e começar a mudar as condições e as variáveis que tem ali dentro do seu ambiente. Se você é percebido como alguém capaz de gerenciar esses ativos, gente, tempo, e fazer a transformação na circunstância, cara, tu acaba colocando já um sinalzinho de potencial líder dentro de casa. E aí tu vai atraindo esses olhares para possíveis e potenciais promoções. Se você está empreendendo, você começa a fazer isso por sobrevivência. Cara, eu ganho R$10 hoje, eu não posso ganhar R$10 amanhã, eu tenho que ganhar 20. O grande desafio é que muitas vezes para mim ganhar 20, eu vou dedicar a minha energia e o meu tempo, que é a única coisa que eu tenho aqui gerenciável, para alcançar o 20. E assim vai indo. Isso pode durar 1 ano, 2 anos ou 5 anos. O grande desafio é quando ele aprende que, cara, eu preciso alocar um recurso humano que é mais barato que a minha hora. Desculpa a galera que está me ouvindo aqui, mas essa é a lógica, porque eles não aprenderam a mudar circunstâncias ainda e trazer para dentro da minha operação. E eu vou alocar essa energia deles ali dentro. Só que isso vai ter um teto também, porque eu contratei pessoas baseadas em quê? Na capacidade de operação delas, mas não na capacidade delas de transformar também aquela circunstância. Aí vem a segunda fase de maturidade, que eu preciso ter aqui dentro de casa, preciso ter pessoas que aprenderam a ser o que eu tenho feito hoje, a liderar, que elas consigam gerenciar pessoas e tempos para atingirem novas realidades e circunstâncias, porque eu sou limitado. Eu já não consigo gerenciar mais esse volume de pessoas aqui dentro de casa. Então, esse nível de maturidade vai acontecer pós a nossa entrada no mercado de trabalho. Só que para alguns, como às vezes a gente está empreendendo, até quem está empreendendo vai aprender isso depois de 5, 6 anos. Fica 5, 6 anos com uma equipe enxuta, trabalhando do seu jeito, com a sua energia, é sábado, é domingo, é todo dia até às 10, até que as coisas começam a fazer mais sentido quando ele começa a entender, cara, se eu gerenciar melhor a AM, o time que está ali dentro, eles conseguem lidar melhor com essa operação. Com o tempo, cara, eles não são suficientes, eu preciso que eles comecem a mudar a realidade. Só que essa resposta deles vai demorar para vir, porque eles ficaram muito tempo como operários ali dentro.
E aí começam as pequenas cagadas que a gente faz no desenvolvimento de líderes, que é acender o seu melhor operador. Uhum. Tu tira um cara que entrega um baita de um resultado da ponta e põe ele para assumir uma posição que não tem a menor maestria. Às vezes não tem nem aptidão para aquilo, ele gosta de ser um bom operador de alta performance. Ele pode ser um líder técnico, assume a liderança dessa operação técnica, mas não a liderança dentro da cadeia de comando. De outras pessoas, né? De outras cadeia pessoas. De comando. Então, isso é para minha sugestão, tá? Cara, isso aqui a gente vai aprender lá nos níveis mais básicos. Cara, o esporte é uma ótima escola disso. Tá? A gente começa a jogar futebol para ser o artilheiro, mas poucos começam a jogar futebol para querer ser o técnico, para ser o juiz. O coach ali, né? Então, tipo, vem um pouco de cultura. Culturas que começarem a desenvolver melhor esse olhar de gerenciar pessoas e times, cara, o escotismo, o RPG, então tem alguns hobbies ali dentro que paralelamente vão desenvolvendo essa competência. Só que no Brasil eles são extremamente escassos e a maioria de nós vai desenvolver esse talento quando começa a trabalhar ou quando começa a perder muito dinheiro. Complexo, né? De entender, porque a gente fala, o papo era acesso a mercado. Acesso a mercado é simples, crio novos canais, né? Mas tem tudo a ver, porque novos mercados, pessoal, Claro. são circunstâncias a serem mudadas. Claro. O líder de hoje talvez não seja o líder que vai te dar para novos mercados. Claro, e aí tem essa questão de, volta à lógica do Ortega, né, das circunstâncias, se eu quero continuar criando perpetuidade dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, de uma forma sustentável, eu tenho que entender que a gente está num processo de transação geracional, eu preciso saber ler pessoas, e aí eu como líder preciso entender que eu não mudo, né, talvez não mudo, mas eu preciso saber interpretar, saber lidar, saber desenvolver, saber encorajar, impulsionar isso tudo ali dentro, que exige uma lógica diferente da que era do passado. Sim. Que é diferente, esse modelo tradicional, né? A gente estava falando mais cedo sobre IA também, a IA ela vai replicar muito disso, as aulas de história, né? Não que ela traz as previsões de futuro, mas muito num passado já construído, em dados, né? Mas o que é o tamanho do passado? Poxa, às vezes o que a gente está chamando de passado é um presente que durou 5 anos, ou é um presente que durou 10, ou é um presente que está durando 18 Agora, meses. Então, o passado é dimensionado pelo volume de presente que a gente vive. O volume de presente, o volume mais curto é mais agilidade. Será que a gente está preparado para isso? Uma coisa profunda para mim é que temos que construir um ecossistema para estes líderes, para ter suporte, porque é muito sozinho, é muito muito solitário. Realmente, estes líderes têm que tirar esta máscara de eu posso fazer tudo, eu tenho controle. Não é verdade. Tem que abrir sua vulnerabilidade, que não é fácil em Brasil. Não? A gente aqui tem uma máscara, que sou forte. Tenho que ser forte. Não tenho que admitir que realmente eu sou ansioso. Que é humano ser ansioso. Então, temos que construir um ecossistema onde as pessoas podem ser humanos. Não é pior admitir que não tenho as soluções, não entendo. E aí o pessoal confunde a autoconfiança com a eu preciso ser forte o tempo todo, né? Não tem nada a ver. Ser confiante é diferente. Ser confiante é, inclusive, eu assumir a vulnerabilidade. Sim, né? tem. Jim Collins, que escreveu um livro ótimo escritor. Nível 4, nível 5, que é diferente. Humildade e vulnerabilidade. É a última escala. Última escala. Pero, isto é, não sei, 0,1% dos líderes. Então, para mim, pensando no mercado grande, não em todos os tops, temos que construir um ecossistema onde as pessoas podem ser humanos. Incluso a gente, o time, gosta de um líder que é humano. É irônico, realmente, que um líder tenta ser forte. Realmente, sua equipe não gosta que esta pessoa parece forte. Não é humano. E o que vocês veem que tem acontecendo essa troca hoje de informações, assim? Quais são os canais, grupos, eventos, onde é que vocês veem que tem um pouco... Que o líder, ou um recado, assim, uma dica, né, para entrar nos nossos momentos finais, que o líder pode buscar um pouco mais desse conhecimento? Eu lancei um grupo em Floripa.
um grupo de líderes para realmente experimentar se funciona. Funciona em Inglaterra. E temos um grupo onde entra este grupo sem máscara, como humanos. Como pessoas. Como pessoas. E se falamos de seu negócio, 90% não tem nada a ver com estratégia. Vem de pessoas, incluindo si mesmo. Né? Também temos um programa de realmente aprender autoconfiança, comportamento, motivadores, well-being, propósito. Al final temos ventas, marketing, estratégia, temos tudo. Mas para mim, temos que começar com o básico, como ser humano. E se chegamos a este ponto, o resto é fácil, porque podemos alinhar, temos alinhamento no grupo. Humanos, né, pessoas com direção, com vontade, aí você tem a ferramenta que precisa ali na mão, né? Com tecnologia, né? Depois, ferramentas, pode fazer tudo, 100%, sem pensar. Temos todas as ferramentas, mas temos que ter humanos que querem fazer seu trabalho e gostam do seu trabalho. Alcança coisas e gosta de alcançar para o trabalho, para eles, para a equipe e para o negócio. Exato. E, Drude, o que tu vê disso? Cara, skin in the game. Cara, não tem outra forma de formar líderes sem botar a casca grossa à prova ali dentro. Então, a primeira coisa que é aprender a liderar. É legal os professores, é muito bom. Mas, cara, nada melhor do que alguém que passou por situações, por contexto, quem quebrou, quem acertou, quem errou muito como líder. Poxa, perdi gente boa porque eu não sabia liderar, ganhei gente boa por causa dessa minha competência que eu adquiri depois. Nada melhor do que você aprender por osmose nesses grupos, nessas comunidades. E também não adianta ficar com a cabeça grávida, né? Poxa, eu ouço um monte de experiências legais. Cara, se coloque à prova o quanto antes. Tá? Às vezes você não é o líder ainda ou não é o líder que você gostaria de ser. Cara, se coloque em projetos e iniciativas que você vai ser colocado à prova. Eu gostei da ideia, por exemplo, eu estou num cargo técnico, eu quero me desenvolver, assumir um cargo de liderança, eu vou lá assumir o time de futebol do meu bairro e organizar aquilo ali, vou ver se eu consigo, vou pro esporte. Assuma uma iniciativa. Vou para uma arte marcial, para, sei lá, para qualquer coisa, para aprender em outras ferramentas, no voluntariado, em qualquer coisa, para aprender em outras ferramentas como é que eu desenvolvo isso. Ou às vezes eu vejo isso muito, de uma maneira geral, em todas as empresas, média, pequena e grande. Eu acho que aqui não tem fator, né? Muito das posições de liderança ou muito das posições de atingir mercado tem muito mais a ver com ego do que com direção, né? Tem muito mais a ver com uma satisfação só íntima e pessoal do que com um todo. Então eu acho que assuma cargos tipo isso, no esporte, no voluntariado, ou na própria empresa mesmo, né, em outra posição para testar isso, viver isso. A principal escola, tá? Assuma coisas que ninguém te pediu. Isso tá? aí. Seja literalmente muito metido ali dentro. Então, um grande erro que a gente tem dentro das culturas corporativas é uma cultura de punição com quem não segue a cartilha. De controle, né? De controle, tá? Muitas vezes o controle, o próprio planejamento estratégico se torna uma ferramenta de controle. Cara, se não tá no plano, não tá na estratégia, não faça. Cara, mas eu encontrei um problema aqui, tem uma forma diferente de resolvê-lo, que o plano que foi desenhado no passado talvez não esteja condizente com o presente. Tá? Então a gente tem que ter essa flexibilidade para que o profissional, no momento que ele encontra o desafio, ela tenha essa autonomia de liderar os poucos recursos que estão ali com ele, principalmente seu próprio tempo ou pessoas que estão ao seu redor, fazer essa liderança situacional e resolver aquela circunstância, aquele desafio. E ter confiança de criticar o plano anterior. Deve criticar. Exato. O jogo hermenêutico do jogo infinito, né? A lógica hermenêutica do jogo infinito. Eu criei um plano com o pensamento de hoje, eu avancei, eu comecei a executar, eu aprendi coisas novas que já tornam um plano defasado. Gestão ágil, o princípio básico de gestão ágil. Exatamente. Então eu acho que esses são os desafios. A gente pivotou bastante isso para falar de acesso ao mercado, que eu acho que tem experiências legais que a gente vai continuar falando um pouco sobre... Ok, como é que eu cresço, como é que eu continuo encontrando novas avenidas de crescimento para o meu negócio, mas a gente falou muito de gente porque no final eu acho que é isso, assim, para a gente crescer, para a gente continuar encontrando essas avenidas, a gente tem que ter um alinhamento principal sobre humanos, né, acho que essa
essa fala, assim, não tem Somos como... humanos. E aí, por mais que a gente seja uma empresa de tecnologia, vai ter um humano consumindo de algum humano que está ali criando algo, né? No design a gente tem uma crença de que tudo é serviço. Mais que a gente esteja desenvolvendo produto, cara. Essa garrafa presta um serviço, o software presta um serviço, esse blazer está prestando um serviço. Tá? E o serviço é justamente a entrega de valor de um humano para outro. Tá? O produto ou o software é só um avatar de transferência de valor. A clássica, né? Os CNPJs são CPFs ali por trás. Exato. É uma ficção para um grupo de CPFs organizados. A gente vai entrar agora num outro momento, que é um momento de Q&A. Então, indo para nossa lógica final, a gente vai ter perguntas e respostas aqui dentro. Estilo fritada, assim? Quase. Perguntas polêmicas? Quase estilo fritada. Isso aqui tem que ser em inglês, hein? Boa, em inglês. Boa noite, meu nome é Paloma, eu trabalho na área de RH. Estou desenvolvendo um sistema que tem IA literalmente para a gente conseguir dar um suporte para a gestão nessas coisas que ele tem bastante integração com principalmente a parte de acompanhamento da equipe, o desenvolvimento, para a gente conseguir ter todos os subprocessos de RH dentro de um lugar e ter uma IA que ajuda o gestor a tirar insights sobre o perfil da pessoa, o que ela está executando, os feedbacks, enfim. O que foi a minha dúvida? Primeiro, como que eu identifico a borda da bacia para não achar que eu estou dentro do mar, mas eu estou dentro da bacia? Esse é o primeiro ponto. E o segundo identifiquei a borda da bacia. Como que eu faço para sair da bacia e pegar a água do oceano ao invés de continuar dentro da bacia? Na visão de vocês. Adoro RH Techs porque o mercado de RH Tech é sempre mais complexo, porque é uma área que, em geral, tem pouco orçamento para comprar ferramenta para as próprias profissionais de RH, então ele é muito criterioso. Então, por si só, ele já te força não somente a encontrar rápido a borda da bacia, mas é uma borda larga. É uma borda larga, porque essa borda você vai competir com Gup, vai com Feeds, com TOTUS, com um monte de gente ali, que a gente conhece bem, inclusive participou de vários desses projetos ali. Então, sugestão o produto tá legal, tu já fez alguns testes, tá validado, tem alguém usando, o quanto antes precisa estressar o modelo comercial. Então, o time comercial é vital para a RH Techs. Mas eu vou fazer tráfego, vou fazer isso. Não é um cliente que compra porque viu no Instagram ou porque viu um post legal no LinkedIn. É um cliente que vai comprar no evento, é um cliente que vai comprar... Como é uma venda complexa, é uma venda consultiva. O quanto antes você desenhar um processo comercial, talvez até trazer uma lógica de ABM, Account Based Marketing, para dentro da tua operação, para que você entenda essas contas e lá dentro dessa conta... Por RH, muitas vezes está consumindo, ele ser o usuário dessa ferramenta, vai ter que ser uma venda que tu vai ter que fazer para o gerente administrativo, financeiro, que ele vai fazer um olhar muito matemático da compra. Ele não vai estar muito... Desculpe os gestores financeiros estiverem me ouvindo aqui, mas em geral a prioridade dele não é tanto o bem-estar de pessoas, mas um olhar, cara, olhar esses números vai me trazer melhor performance? E o teu pitch muda. Teu pitch não é um pitch de bem-estar e RH. O teu pitch é literalmente um pitch de finanças. Você saber ter essa habilidade. Esse é um desafio das RH Techs. Muitas vezes fica num pitch mais romântico de pessoas, e bem-estar e propósito, só que tem dificuldade de penetração no pagador dentro da organização. O pagador, em geral, não é o RH. O RH pode ser um influenciador ali dentro, mas quem vai decidir é um diretor administrativo. Pouquíssimas empresas têm um diretor de RH. A grande maioria que amassa o volume vai estar subordinado a um diretor administrativo financeiro. E aí muda o pitch. Só que não é difícil. É a gente saber, entender que pessoas trazem performance e trazem crescimento econômico para a organização. Saber isso dentro de um processo comercial, onde o ABM, entender essa conta, os vários decisores ali dentro e o sistema de abordagem, em geral, ajuda a vencer essa borda longa que tem dentro do mercado. Só um complemento no que o Igor comentou, acho que é importante entender o mercado, o tamanho desse mercado mesmo. E aí eu acho que esse mercado ele pode ter essa questão, às vezes a bacia é um negócio menor, mas às vezes o oceano é um ICP um pouco diferente, mas que às vezes o próprio produto consegue ajustar. E aí uma questão que a gente fala muito em GTM às vezes eu tenho clusters mesmo com a minha solução personalizada de forma diferente. Meu pitch é diferente, eu tenho algumas coisas ali dentro, que aí sim eu vou ter um canal diferente para acessar grandes companhias e um canal diferente, com uma estratégia diferente para acessar pequenas, médias empresas. Há uma parte do cérebro que toma decisões e não entende palavras. Então, sempre temos que buscar um efeito emocional. Somos humanos. Compramos com emoção, com instinto. Em um nanosegundo, temos palavras para justificar nossa compra.
não sei se posso falar mais. Busca emoção. E a realidade agora é que a maioria da gente em marketing não faz coisas buscando emoção. Normalmente buscam quantidade de atividade. E às vezes um decisor técnico, a gente tem às vezes a crença ou preconceito de que ele é extremamente racional e a decisão dele não é emocional. Nunca é. Nunca é. Ele racionaliza, mas às vezes é uma decisão racional que tem mais relação com medo, o risco do cargo. Exato, ele justifica com a lógica uma questão emocional. Medo, cara. Pensa o medo que não passa, a pressão que passa no diretor administrativo, que assina pela empresa finanças ali dentro. E tá sempre com o dele na reta. Cabeças irão rolar, então ele tem muito medo. Por que ele é mais criterioso e fala muito mais dinheiro? Porque ele tem medo. Então, os gatilhos emocionais precisam estar no processo comercial também. A TOTOS está aqui, é patrocinadora nossa, e a frase que eu sempre escuto é: a TOTOS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Tem outras empresas de tecnologias boas? Tem. Ninguém, como é que é a famosa frase da IBM, ninguém foi demitido por contratar a IBM, né? Então, muitas vezes é mais essa questão, não é só a solução, é o risco que tem por trás, eu tenho uma empresa consolidada, prestígio. A questão, às vezes, até por mais que um CFO, por exemplo, que vai tomar a decisão sobre uma área de um recurso que não é dele, a gente aqui dentro do branding atua muito com heads de marketing, com CMOs, mas muitas vezes a nossa decisão vai para o conselho, e o conselho que vai tomar a decisão se vai ou não vai. E aí, por exemplo, eu tenho uma provocativa para o CMO, para ele conseguir me levar para essa mesa, e eu tenho uma outra provocativa para o conselho. Então, quando eu falo das circunstâncias, de o CMO poder olhar mais para o seu redor, ler o todo, entender movimento de mercado, entender comportamento de consumo, tudo isso, e esse é um trabalho que a gente faz. Então, a gente consegue ganhar uma confiança como ser um parceiro do CMO. Mas quando eu vou para o conselho, eu tenho que provocar o conselho o papel dele. Tipo, o nosso papel é olhar para o futuro, não olhar só para custo. Então, o meu papel é fazer isso. Quanto contribui com a estratégia? Eu tenho uma narrativa diferente para cada stakeholder, assim. Mas muito olhando isso, qual que é o objetivo, qual que é o sentimento que eu vou gerar nele. Por mais que por mais que às vezes eu use argumentos racionais, use argumentos técnicos, mas no final eu preciso criar uma emoção naquela pessoa que vai assinar o cheque no final. Normalmente, se você tem uma atividade que tem uma provocação bem emocional, o CFO entende. O problema é que normalmente não tem. Então, tem que tentar convencê-lo com outra coisa. Basicamente, eu tenho que achar o coração caro de dinheiro. Isso. E falando em dinheiro, esse que é o ponto. Falando a linguagem dele. Tá? Vai tocar uma emoção com a linguagem dele. É humano. Tem que provocar, tem que fazer uma coisa boa. Tem bons benchmarks para vocês no mercado brasileiro, de RH Techs que venceram essa bacia curta ali. E tem uns padrões ali. Dá uma estudada nelas, tem bastante coisa legal no Brasil. Eu quero voltar lá para o início da conversa, quando o Mark falou, defendeu que quando a gente vai para um mercado diferente, seja um país, e aqui, no caso do Brasil, pode ser sair do Sul e ir para o Nordeste, ou sair do Nordeste e vir para o Sul, né? 20% a gente mexe, 80% a gente não mexe. Tem uma regra do que não pode ser mexido e onde é que a gente é a parte mais flexível, né, do produto, do serviço, da marca, do posicionamento e que pode ser adaptada ao mercado? Existe uma regra para isso? Não, esta foi a minha experiência. Não tenho uma regra. O que posso dizer? O mais importante para mim... Se eu tivesse no lugar da Andressa, que ela tem uma empresa com um apelo local e que queria expandir para outros territórios, o quanto que ela abre mão do que ela é hoje? Falando praticamente, não? O mais importante, se você quer expandir no Nordeste, é ter uma pessoa de confiança no Nordeste. Uma pessoa que tem instinto, entende sua marca, entende seus canais da região. Essa pessoa pode falar com você, trabalhar com você e entender se é 75%, 85%. Você precisa de uma pessoa que entende humanos lá. A coisa mais importante. O problema é encontrar essa pessoa. Este é um problema grande.
uma pessoa que você pode ter confiança, que tem o interesse de você, sua marca, seu negócio e seu interesse. E é o problema grande do mundo. Mas se você tem uma empresa que entende humanos, que tem uma equipe que está motivado, você pode atrair esta gente. É mágica, realmente é mágica. Quando você tem este nível de motivação, a gente de todo o Brasil quer representar você em sua região. Um ponto que vai, acho que com o que o Mark falou também, né, na John Walker, por exemplo, ela era uma marca muito estabelecida sobre qual que é a sua cultura, né, qual que é a sua proposta de valor. Então todo mundo que acabava trabalhando nela já tinha um entendimento do qual que é a postura que precisa, né, o fit que precisa para trabalhar dentro dessa marca. Então esse é um papel que a marca acaba ajudando. Então você tem uma marca que transmite os seus valores como companhia, você acaba atraindo também clientes alinhados com aquilo e clientes internos alinhados com aquilo, né? É um ponto dentro disso. Respeito. A gente tem que ter respeito de sua marca. Você tem que construir a marca para merecer respeito. Uma que coisa... não é fácil. Não. O branding é fácil, né? Easy. Não, nada fácil. Uma coisa que a gente viu bastante funcionar também de mercados internacionais, eu acho que é entender o que é o core dela. E aí esse 80% eu acho que ele é volátil. Eu acho que tem a parte maior do core da empresa, do core da marca ou da companhia, ele precisa ser maior. Eu acho que eu tenho pontos que eu posso... Quando a gente usa marcas de fora que vêm para o Brasil ou para a América do Sul ou para a América Latina, a gente fala tropicalizar um pouco a marca, né? Tropicalizar ela. Porque eu tenho pontos. A gente trabalhou numa marca americana, que é a Nubi, uma marca de produtos para crianças. Deu muito bem na Europa, que tem um mercado parecido com a América do Norte, mas não deu certo com o Brasil. E aí o ponto foi entender o jeito de consumo da mãe do Brasil. Então, a essência da marca se manteve, é uma marca técnica, tudo isso. O que a gente teve que entender, o 20% de mudança era só sobre linguagem, de adaptar a identidade a contexto. Identidade a circunstância. Então, esse prumo, né, do navio era curto, era só entender qual era o caminho, mas eu não conseguia mudar o todo, porque eu não poderia mudar a identidade dela. Aquilo foi com que fez com que ela expandisse como um todo. E aí acontece o que pode acontecer com a Porsche. Eu posso mudar ela totalmente dentro do Brasil, que ela se torna uma outra coisa. E aí perde esse vínculo que a marca tem. Então acho que é só entender. Às vezes vão ter contexto que é comunicação, às vezes vão ter contexto que é acesso a mercado. Eu acho que é entender, porque até quando a gente fala de marca, assim, tem negócios que propósito é o ponto mais forte. Tem negócios que não, tem negócios que às vezes é só produto mesmo. Né? Tem negócios que não, tem negócios que é comunicação, marketing. Então, eu acho que é entender esse ponto que pode ajudar a fazer essa mudança. Mas eu acho que a regra a maioria, sim, é estática. Tipo, a maioria, sim, preserva os valores, a força, a reputação da marca. Se são boas. Se são bons. Mas eu acho que chega num ponto, se eu estou falando de um crescimento, é porque tem alguma coisa ali que fez com que ela chegasse nessa borda da bacia, né? Então, que muitas vezes foi reputação, os valores dos próprios fundadores. Só que o exercício de romper a borda da bacia traz um nível de maturidade que depois você não consegue voltar mais para a bacia. O problema é que às vezes é absurdo. A gente tem clientes nossos, assim, que é muito legal. Tu cresce e depois quando eles olham para o mercado inicial deles, mudou ticket, mudou a proposta de valor, cara, porque tu descobriu um mercado mais valioso. Ou seja, quando olha para aquela fase mais inicial que você estava embrionária, não dá nem match. Tu se vê, são novos valores, novas práticas, a tua essência está ali dentro, o teu propósito está ali dentro. Mas tu rompe com algumas crenças que existiam ali dentro, que não faz nem sentido mais. Às vezes pode ter contato com a bacia novamente, só que você não consegue mais se misturar com a bacia. O que a gente acredita muito aqui como branding, por exemplo, no nosso trabalho? A gente, claro, julga que a marca é importante desde o início porque ela dá essa direção, esse norte. Então eu tenho um negócio, por exemplo, em mercados americanos, né, ou o mercado europeu é diferente, eu já crio uma marca, eu já crio significado, eu já crio percepção desde o início. E depois eu vou construindo o negócio. O que a gente acredita aqui, ou o que a gente vê muito da realidade das nossas empresas é que o primeiro momento é entender esse mercado. Então, as empresas elas nascem muito em cima de uma dor, em cima de um problema. Então, elas vão tentando achar soluções e essas soluções vão mudando para resolver esse problema. E elas vão crescendo.
Em cima do produto, em cima do relacionamento, em cima da reputação. E marca não era esse problema até então, porque elas estavam crescendo. Só que chegou no topo da borda que elas começaram a ter dificuldade de continuar esse crescimento. Ou se tornou tão complexo, porque eu botei novos times comerciais, eu botei novos canais de venda, eu lancei novos produtos, novas linhas, se tornou tão complexo que a empresa não tem mais direção, não sabe mais para onde ir. E aí aqui começa a entrar, porque ela começa a entender que o problema de crescer não é mais comercial, não é só marketing, não é só comunicação, é o fato de ela sair de um ponto onde ela era uma coisa e se tornar outra. E aí esse entender que ela se tornou outra coisa e entender essa essência de novo, que agora é outro ticket, agora é outra proposta de valor, é um ponto que às vezes ela não sabe. A gente tem 2 cases legais aqui para trazer. Primeiro, Havaianas é um sucesso internacional ou não é? É. Não? Não? Não. Eu sempre achei que era. Não, sabe por quê? O que a Havaianas fez, pessoal? A lógica. Por isso que tem Ah, coisas tá, que a gente tá. conta, ouve no mercado, que são as histórias bem contadas pelo dono da história. O vencedor sempre conta a versão da história dele. Exato. Então, a Havaianas, se olhar pela perspectiva de internacionalização de negócio, ela não tem bons indicadores de internacionalização, porque ela cresce até onde a brasilidade é reconhecida e valorizada. Uhum. Ela não consegue entrar em Chinatown. Ela não consegue entrar em outras searas onde a bandeira brasilidade não seja uma grande bandeira. E a bandeira brasilidade, na verdade, é uma extensão do território brasileiro. Em geral, tem uma forte conexão com o futebol, com as questões que são brasileiras. E quando olha isso fora os mitos do Brasil, é pequeno. Para nós parece muito, porque nós somos brasileiros. Parece, nossa, todo lugar que eu vou tem um criciumense. Todo lugar que eu vou tem um brasileiro. Mas não, pessoal, é porque a gente se reconhece. Mas quando olha um país, um planeta absurdo desse daqui, é ínfimo. Não se compara com Johnny Walker, não se compara com Porsche e tantas outras marcas internacionais. A gente acha legal porque vê algumas expressões de brasilidade aparecendo lá fora. Mas quando olha o indicador, o número e o case, é extremamente pequeno. Uhum. Dá um senso de orgulho, mas vamos falar sobre a frieza dos números de negócio, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Aí vamos trazer um outro case, tem um cliente nosso, um gigante de software da Itália, tá? Os caras são o maior RP da Europa, tá? São maior que a SAP, focados em pequenas e médias empresas, e queriam vir para o Brasil. Vamos tropicalizar nosso produto? Não, vamos fazer o seguinte, vamos para esse país, ver quais são as boas empresas que competem conosco, tá? Vamos fazer um processo de aquisição, de aculturamento. Uma estratégia de acesso ao mercado. De acesso ao mercado, só que, pessoal, é o seguinte, nesse país que a gente entrar, a gente não vai trazer 1 centavo de dividendo para a Itália, para a Europa. 100% do dinheiro fica no país para desenvolver esses negócios e cada vez mais esses times locais aprenderem qual é o nosso jeito de trabalhar dentro desses países. Cara, sucesso absoluto. Os caras estão varrendo o mercado brasileiro. Tá? Qual que foi a dica? Cara, a gente não vai italianizar o Brasil. A gente quer que o Brasil continue sendo o Brasil, com as nossas estratégias, mas com a natureza local. Tem princípios e fundamentos de gestão da nossa matriz, mas lá, pessoal, quem conhece o brasileiro é o brasileiro. Vão lá e se divirtam. Pessoal, baita case. Os caras botaram mais de bi no Brasil e não puxaram R$1 e não tá fazendo falta nenhuma. E tem mais dinheiro no caixa para continuar esse processo de expansão. Eu acho que vai de entender cada estratégia de negócio, né? A gente está falando muito de avenidas novas de crescimento, a aquisição é uma. O caso da TOTS que está aqui, né? Comprou a RD, comprou a Fields. O processo deles de crescer o mercado é comprar e não mexer. Tipo, toquem, vocês conhecem muito bem do mercado. Eu estou trazendo um pouco mais de conhecimento, de peso, de força, de recurso, mas vocês já cresceram e chegaram num ponto que a gente está só somando força. Mark, qual que é o recado para quando a gente falou de mercado, de branding, de posicionamento, de cultura, de gente, de pessoas, humanos? Qual que é o recado que fica para os líderes gerenciar tudo isso dentro do negócio? A pessoa tem uma marca para criar força, ela tem um time para gerar engajamento e ela tem que crescer. E aí? Qual que é o recado que você dá para um líder que está num momento como esse? O mais importante para mim é que um líder entende si mesmo, é vulnerável, tem vulnerabilidade e sabe o que é fazer e por quê. Se é capaz de fazer isso, o negócio pode progressar. Então descubra mesmo o seu porquê, né? Por que eu faço o que eu faço?
o problema que temos agora é a realidade é a máscara é forte. Então, é um desafio para muita gente de buscar uma maneira diferente de viver sem máscara, especialmente em sua empresa. Mas sem máscara, com habilidade, com conhecimento de si mesmo, com autoconfiança, esta pessoa pode fazer muito mais e ser feliz, que é muito mais importante. No final, esse deveria ser o propósito da empresa, né? No final, Deve ser. de qualquer líder, né? Meu grande amigo Drude, que finalmente esteve em Orleans, qual que é o recado que você deixa para esses líderes que querem crescer, querem acessar novos mercados, romper essa borda da bacia, mas entendendo que precisa entender de gente, precisa sim entender de marketing, de mercado, de posicionamento, de dar aí o teu recado para o pessoal. Poxa, acho que ele precisa trazer mais um pensamento de cientista. Concordo com tudo que o Mike trouxe aqui, mas trazer esse pensamento de ciência para dentro do seu dia a dia. O que é o pensamento de ciência? É basicamente que para você avançar e ter novas descobertas, você precisa fazer os pequenos experimentos e desses pequenos experimentos saber que, como a maioria dos experimentos, a maioria vai dar errado. Tá? Para você ter um acerto, tu vai ter, 90 erros ali dentro e faz parte do jogo. E saber lidar com essas frustrações, saber lidar com essas pressões negativas, gerenciar essas emoções que vão ser geradas pelos erros do experimento, faz parte do leque de competência desse líder. Se não souber lidar com a sua própria frustração, com a frustração do time, dos seus líderes, da instituição, porque está experimentando fazer coisas novas, dificilmente a provocação do GTM vai dar certo. Tá? Até porque ela vem depois do processo de validação dos MVPs e tudo mais, onde isso é extremamente intenso e não acaba por ali. Então, o líder que está querendo acessar novos mercados, novas circunstâncias, ele vai precisar lidar com a frustração de um jeito muito simples. Deu errado? Pode falar um palavrão aqui? À vontade. Foda-se, vamos tentar de novo. Tá? Tenta de novo, recomeça, alinha o time, bota essa energia para cima. A questão da estima dele, a estima dos pares é importantíssima. E experimenta de novo. E deixa todo mundo ciente. Time, a gente vai de novo e a chance de estar certo é pequena, mas a gente vai tentar de novo. É por isso que a gente está aqui como time, como grupo, com esse objetivo no local que ninguém acessou ainda, principalmente a gente. Eu tenho um tema novo da minha palestra, é não desperdice a crise. Então, eu acho que esse é o conselho, né? Tipo, chegou num ponto de inflexão, aprenda com ele, seja pandemia, seja uma crise de marca, o que eu faço a partir daquilo ali. E eu acho que uma dica muito, muito importante é, além, né? Seja um cientista, eu acho que tire a sua máscara da vulnerabilidade, esteja aberto, né, a aceitar tudo aquilo, que eu acho que é isso que traz a evolução, mas também saiba ler a natureza, né? Acho que nós somos humanos, é isso. É o curso do rio, é tudo isso que a gente fala. Então saiba ler um pouco da natureza e aí entenda um pouco desses movimentos para continuar, eu acho, avançando. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Drude, onde é que o pessoal te encontra? @Igor Drude em qualquer canal, não tem o Júnior ainda, então, pessoal, não vai ter... Às vezes aparece um perfil fake ali, né? Mas vocês me ajudem a denunciar, por favor. Então, @Igor Drude, LinkedIn, Instagram, no YouTube. Tá? O YouTube tá crescendo, tá ficando legal agora. Tá? Em breve vamos colocar os cortes lá também. Vamos pessoal, lá. Grande satisfação estar com vocês, contem comigo. Eu demoro às vezes para responder directs e tudo mais, mas estarei dando atenção a todos. Obrigado. Mark, onde o pessoal que está aqui ou que está ouvindo a gente encontra você, encontra o seu projeto de liderança hoje? Eu estou experimentando com este grupo em Floripa. Eu gosto de ter mais grupos em Santa Catarina. Então, estou buscando se temos sua idade que tem um grupo que pode ser interessante. Ótimo. Eu vou deixar aqui também aqui na legenda tanto o LinkedIn, o Instagram e o YouTube do Drude, o LinkedIn e o Instagram também do Mark aqui também. E acho que foi um episódio que deu de tirar vários aprendizados aí também. E eu curti demais. Tamo aí. Se deixar a gente vai mais tarde, mas acho que aí sim a gente vai pro happy hour. Gente, muito obrigado, parabéns. Obrigado.